Cegueira, deficiência visual, o corpo ficar completamente vulnerável e até a morte. Alguns jutsus do universo Naruto são mega perigosos. E não só para os alvos, né? Mas principalmente por trazer algum perigo para o próprio usuário. Bom, galera, alguns desses jutsus foram proibidos por algum motivo. E eu vou falar agora sobre os 7 que eu acho os mais perigosos para quem usa. Vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui. Bom, já vou dizer que existem muitos jutsus proibidos em Naruto, e quase todos que vão entrar nessa lista aqui são classificados como proibidos. Com certeza daria pra criar até outra lista com as técnicas que ficaram de fora dessa aqui, justamente pela quantidade de super técnicas casca grossa da obra de Naruto. Tem muita técnica casca grossa em toda a obra de Naruto. Mas o que importa é, jutsus são casca grossa, e alguns deles são mega casca grossas com efeitos devastadores e capazes de virar um rumo de uma guerra inteira. É indiscutível o poder delas, né? Só que o que dá pra discutir é sobre os efeitos colaterais de todo esse poder. Pois é, usar esse poder todo causa efeitos colaterais sim. Quais são as habilidades que trazem mais risco para a vida do usuário? Eu tô trazendo agora só 7 delas. Eu quero ver se vocês vão concordar comigo. Antes da gente seguir, só faz o seguinte, se inscreve nesse canal, e você que tá inscrito, presta atenção, já tá comigo das antigas, tá inscrito? Então faz um favor agora, só ativa o sininho, só isso. O que é isso, Peter? Isso te mantém sempre informado. É de graça, você não vai ser obrigado a assistir nenhum vídeo da gente, você só vai ser avisado que tem vídeo e você vai sempre dar força pra gente continuar sempre trazendo notícias pra vocês, sempre informando vocês. E isso é muito importante pra essa comunidade, pra força que essa comunidade tem. E a gente depende muito de você. Obrigado por isso, tamo junto, vamos lá. 1. Kotomatsu Kami. Quando a gente fala sobre as técnicas do Sharingan, pode apostar que a munição é de alto calibre mesmo, né? As armas mais versáteis do universo de Naruto são justamente os olhos dos Uchihas, e eu garanto que as técnicas do Mangekyo são as mais pica de todas, né? Até hoje existe um genjutsu que supera qualquer outro, e aí onde entra o Kotomatsu Kami, que é a técnica do Shisui Uchiha. Com só o olhar, o alvo acaba sendo afetado por uma ilusão que reescreve as memórias do usuário, colocando uma informação que pode guiar o alvo para fazer qualquer coisa que o usuário quiser. Sim, é bem overpower essa técnica. Só que os efeitos colaterais são vários. Primeiro que só de usar o Mangekyo, o Shisui arrisca perder a visão, tendo problemas visuais que podem acumular até a cegueira. E segundo, é dito pelo Itachi que existe um tempo de recarga de, pasmem, 10 anos. Se você usar o Kotomatsu Kami, você precisa esperar 10 anos para poder usar outra vez. Se for usar, usa com sabedoria, né? Não se sabe se essa informação, né, se encaixa com o Shisui. Ou o Itachi descobriu sozinho depois de usar, não sei. Pode muito bem ser um buraco na continuidade da obra, mas foi o Itachi que passou essa informação. Então, se for verdade, 10 anos para poder usar um jutsu outra vez, é uma baita desvantagem, né? 2. Kisho Tensei. Essa é aquela técnica da vovó Shio, né? Só foi usada no arco de resgate do Kazekage no Naruto Shippuden. E bem, é muito fácil ver o motivo de provavelmente nunca mais aparecer. Esse jutsu serve para curar aliados. Se a pessoa tiver com ferimento fatal, o jutsu vai curar o alvo e deixar o usuário esgotado de chakra. Mas o usuário pode usar a técnica num corpo que recentemente perdeu a vida, ou seja, num cadáver. E se a pessoa usar o jutsu nesse estado, a pessoa volta à vida, mas o usuário inevitavelmente vai morrer. Não tem como escapar disso. A vovó Shio usou essa técnica para reviver o Gaara, né? Ela chiou, mas usou. E já que ela é criadora e a única que sabia usar esse jutsu, é bem provável que o jutsu tenha sido perdido para todo sempre. 3. Os 8 portões internos. A carta na manga do Maito Gai do Rock Lee, com certeza um dos jutsus proibidos mais conhecidos por toda a comunidade de animes, né? E explicar essa habilidade é a coisa mais simples do mundo, né? Com a abertura de cada um dos portões, a pessoa fica cada vez mais e mais forte. É remoção de um limitador. Tipo, você tira uma barreira sua, você vai expandindo. Só pela descrição que eu passei de remoção de limitador, você já se pergunta, Peter, para que serve essa limitação? E eu te respondo, impedir que o corpo humano se destrua. Resumindo, abrir os portões traz uma carga imensa de dor. Os ossos podem quebrar, o tecido muscular acaba rompendo, então pode apostar que essa técnica merece sim ser proibida. E para fechar, se um usuário dos 8 portões decidir abrir o 8º portão da morte, né? A pessoa inevitavelmente vai o quê? Pois é, morrer. O corpo vai aquecer tanto, exatamente, aquecer, que vai queimar o usuário de dentro para fora. Já deu para sentir o nível desse problema, né? 4. Modo sábio.
Agora a gente chegou no uso de energia natural, coisa que pouquíssimos personagens na obra de Naruto conseguiram usar. Claro que a existência de chakra sabre não é um mistério guardado com 7 chaves, né? Afinal, o Naruto já falou sobre o modo sabre pra uma pancada de gente. Só que o problema absurdo dessa técnica é usar sem saber dos perigos que ela carrega. Para ativar o modo sabre, a pessoa precisa equilibrar a energia física e espiritual com uma nova energia, a energia natural. Precisa ficar com o equilíbrio perfeito, sabe? 1/3 de cada energia. Olha isso. Tipo, 33,33%. Se tiver menos energia natural, a pessoa não vai entrar em modo sabre. Mas se a pessoa absorver energia demais, tu vira pedra e morre. E deve ser complicado virar pedra, hein? Pode falar o que você quiser, mas é um sistema muito útil para não deixarem qualquer um aprender essa habilidade. 5. Técnica da troca da mente e do corpo. Uma das marcas registradas do clã Yamanaka da Ino. É um clássico, né? A pessoa transfere a mente até o alvo. É um baita jutsu top para usar em situações de infiltração. Tipo, ler documentos dos inimigos, voltar pro corpo verdadeiro. É bom demais isso, né? Você tá lá, senta num cantinho lá, leva tua consciência para outro lugar, entra no corpo do cara, faz o que tem que fazer e pô, volta lá, né? O problema é usar essa habilidade em combate e em qualquer momento que o usuário fica sozinho. Acertando ou errando o jutsu, a pessoa fica lá com o corpo no estado de coma. E lógico que qualquer pessoa que encontrar o corpo pode matar o usuário sem nenhum problema. Tu vai estar lá deitado numa árvore, pô, tua consciência vai ter em outro lugar. Mas eu posso chegar lá e, pô, te encher de bolacha, não é verdade? É uma habilidade com alto risco e alta recompensa, com certeza. 6. C0. O jutsu supremo do Deidara e a arte final desse personagem. Como assim a arte final? Ah, você vai ver que essa com certeza não é uma habilidade que dá pra usar mais de uma vez. Essa aí você vai concordar fácil. O Deidara anda sempre armado com as argilas explosivas dele, né, feitas com liberação de terra. É conhecido pela galera que o Deidara tem aquelas bocas nas palmas das mãos, nojenta pra caramba, mas ele tem outra boca escondida justamente no coração. E com essa boca, o Deidara consegue canalizar tanta argila e tantos chakras juntos que ele cria uma explosão que pega um raio de 10 km. Lógico que o Deidara acaba meio que se explodindo junto, é difícil, né? E por isso, justamente por isso, é a arte final. Não dá pra repetir o jutsu se você vai pelos ares juntos, concorda? 10 km, como é que tu vai vazar em 10 km? Explodiu, vai junto. 7. Selo do Ceifeiro da Morte. Jutsu do Hiruzen Minato e do clã Uzumaki. É uma técnica de selamento que, adivinha, só dá pra usar uma única vez, pra você ter noção. Você tem a capacidade de invocar um diabo que consegue agarrar uma pessoa, criatura, e selar a alma do alvo no próprio corpo, que daria pra considerar que o alvo é totalmente liquidado. E aí você vai falar, pô, Peter, se a pessoa fosse lá, dá pra tirar de lá, né? E eu diria que você pensou bem. O problema é, o usuário vai inevitavelmente morrer. Ou seja, não dá. Ou dá, mas não dá. É uma técnica kamikaze. Tu vai levar assim aquele mequetrefe contigo pro outro mundo. Agora quero ver você comentar aqui qual dessas técnicas é a mais impressionante e mortal. Coloca aqui embaixo qual que você acha que é a mais poderosa dessas técnicas. Comenta aí e não sai daqui sem se inscrever no canal, sem estar inscrito. Eu sempre vou contar com você. Sempre vou falar isso pra você. E é importante. Canal de notícia não é canal de dancinha, que é legal o canal de dancinha também, mas aqui é pra te noticiar, pra deixar você entendendo o que tá acontecendo. Sempre, saiu notícia, eu trago pra vocês correndo, sempre com embasamento nos quadrinhos, nos mangás. Então fica com a gente com o sininho ativado, é isso que é importante, ok? Obrigado de coração, até a próxima, galera. Fui!